Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai ter a terceira aula, né, da nossa guilda de desenvolvimento web e hoje a gente vai falar sobre Flexbox, né? Essa aula que está sendo gravada, né? Porque, bom, a gente perdeu algumas aulas devido a algumas circunstâncias especiais, mas aqui estou eu gravando essa aula, né? Então, antes de mais nada, da gente começar a falar sobre o Flexbox, eu gostaria aqui então de criar, né, o nosso arquivo index.html. Então vamos criar aqui um novo arquivo, index.html. Vamos colocar a estrutura básica do nosso HTML, colocando aqui o nosso ponto de exclamação. E o que eu quero fazer aqui, basicamente, é colocar uma div. E, bom, eu já falei da div e de outras tags na aula passada, então, se vocês quiserem saber o que essas tags fazem, vocês podem olhar lá, tá? E dentro dessa div, resumindo de uma maneira mais simples, né, uma div nada mais é do que um container, você vai colocar coisas dentro da div, é uma caixa onde você coloca coisas. Eu vou colocar vários parágrafos, né? Então aqui eu vou colocar o meu parágrafo 1, e a gente vai ter alguns outros parágrafos aqui. Vou colocar um parágrafo 2. Esse terceiro parágrafo, eu vou intencionalmente chamar ele de parágrafo. Chamar não, né? Que eu estou colocando conteúdo, mais especificamente. Então aqui eu vou colocar parágrafo mais longo que os outros. E esse último parágrafo eu vou chamar de parágrafo 4 mesmo. Certo? Ok, vamos salvar o nosso documento HTML e abrir ele aqui com o Live Server no nosso navegador. Beleza, a gente, como pode perceber, a gente tem os nossos parágrafos, né? Vamos adicionar algum CSS aqui para eu mostrar para vocês o que o nosso Flexbox vai fazer. Então aqui eu vou criar um arquivo style CSS, vou selecionar a minha tag div. Eu posso selecionar tanto usando o seletor de tag mesmo, colocando div ou estilização, só que aqui eu vou usar uma classe mesmo. Então aqui eu vou dar uma classe para essa div, e essa classe eu vou colocar container, que é literalmente que essa div ou qualquer div que você for usar, né, é basicamente um container. Então aqui dentro do nosso CSS eu vou colocar classe container e eu vou dar uma estilização aqui um pouco específica, que vai ser, eu vou dar uma borda, pode ser uma borda de 2 pixels, a cor eu vou colocar uma cor marrom, e vou dar aqui uma borda sólida. A gente salva a alteração, ela ainda não aparece porque a gente não linkou o nosso CSS ainda. Então vamos linkar o nosso CSS e agora se a gente salvar a gente tem a nossa borda marrom. Como vocês podem ver, o nosso container ele está ocupando a largura toda e a razão pela qual isso está acontecendo é justamente porque a div, assim como a maioria dos elementos no HTML, tem um display de block, né? Então, aqui se a gente passar o mouse, selecionar a div e depois mostrar aqui o display, a gente vai ver que é display block. Então, por padrão, ele vai tentar, né, ocupar o máximo de espaço possível. Ele só não está ocupando a largura toda, né? E quando eu digo espaço, eu estou falando largura, tá? Não altura. A altura ele vai ocupar a altura que ele precisar. Então, a altura que os parágrafos estão ocupando é a altura da div, tá? Agora, quando o assunto é largura, ele vai tentar ocupar o máximo de largura possível. A única razão pela qual ele não está ocupando a largura toda, se vocês forem perceber, tem um espacinho, é justamente, né? E aqui eu também falei na última aula, é porque o nosso body ele tem uma margem ali lateral. Então essa margem lateral ela não permite que a nossa div ocupe a largura toda. Porém, se a gente fosse entrar aqui no nosso CSS, a gente pode fazer isso, seria dar uma estilização aqui para o body, colocando uma margem de 0 pixels, e aí percebam que agora a nossa div ela vai estar ocupando a largura toda. Enfim, isso aqui estou só recapitulando, né, um pouco do que a gente viu nas últimas aulas, né? Mas o que eu quero mostrar a gente não chegou ainda, tá? O que eu quero mostrar é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cada um desses elementos aqui do nosso container e eu vou dar uma estilização para eles. E a forma como eu vou fazer isso vai ser a seguinte. Eu vou usar o seguinte seletor aqui do nosso CSS. Eu vou colocar ponto .container e dentro desse container eu quero selecionar todos os fios de tag P dentro do nosso container.
certo? Então, isso vai selecionar todos os nossos parágrafos que estejam dentro do container. O que eu quero fazer aqui com eles é dar uma borda também de 2 pixels. A cor eu vou colocar esse green yellow e o tipo vai ser solid. Percebam que, da mesma forma que a div, né, eles vão tentar ocupar o máximo de largura possível. E a razão por causa disso é porque, da mesma forma que a nossa div, eles têm um display block. Então, até aqui, eu acho que não tem muita complicação, certo? Beleza. Aqui eu já mostrei o que a gente precisa, né, para começar já a mexer com o nosso Flexbox. Então, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou fazer. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Acredito que algumas pessoas vão poder confundir aqui, né, e não entender onde está a estilização do container e onde está a estilização dos parágrafos. Então, para evitar um pouco de confusão, eu vou dar uma classe para cada um desses parágrafos. Então, eu vou chamar de parágrafo mesmo. E aí, ao invés de selecionar dessa forma aqui, eu vou colocar parágrafo. Dessa forma, eu acho que fica mais claro para quem está assistindo onde é que eu estou colocando as estilizações do nosso container e onde é que eu estou colocando as propriedades CSS do nosso parágrafo, as estilizações do nosso parágrafo. Beleza? Ok. Vamos finalmente tocar então no assunto do Flexbox. Aqui eu vou colocar o nosso display do nosso container como sendo flex, certo? Aqui a gente já começa a mexer com o tal do Flexbox. Percebam que a partir do momento que eu faço isso, os nossos parágrafos eles já param de ocupar o máximo de espaço possível. E isso pode parecer um pouco estranho, né? Até porque até pouco tempo atrás eles estavam ocupando o máximo de espaço possível porque eles eram display block. Só que a partir do momento que eu troco o display do pai deles, eles param de ocupar o máximo de espaço possível. Ué, mas espera aí, eu não troquei o display dos parágrafos, eu troquei o display do container. Será que o display dos parágrafos acabou mudando junto? Vamos dar uma investigada nisso. Se eu colocar aqui algum parágrafo, selecionar ele e ver o display, olha só, não mudou nada, certo? Ele continua sendo block. Só que o comportamento dele mudou. Então isso eu quero que vocês gravem na cabeça. Quando eu troco o display de um container, eu não troco o display dos filhos daquele container. Porém, o comportamento deles pode alterar. Então, anteriormente, os filhos eles estavam ocupando o máximo de largura possível, porque eles eram display block. E quando eu coloquei o display do pai como sendo flex, por mais que eles continuem sendo display block, eles agora não se comportam muito como sendo elementos de display block. Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Certo? Então, agora eles não estão mais, né, ocupando o máximo de largura possível em cima do outro, eles estão um do lado do outro. Então, até aqui, isso aqui é um comportamento esperado do Flex. Isso vai acontecer mesmo, certo? Certo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, inclusive eu já deveria ter mostrado há muito tempo, mas é o seguinte, aqui no DevTools tem uma funcionalidade que é bem interessante. Ela já estava habilitada esse tempo todo, tá? Não cheguei a mostrar habilitando, desabilitando, que seria esse botãozinho aqui, ele permite que a gente redimensione a nossa janela dessa forma aqui, certo? Então, a razão pela qual eu quero deixar isso aqui ativado e mexer com isso é o seguinte: caso a gente diminuir o tamanho da nossa janela e, consequentemente, da nossa div, né, do nosso container, o que vai acontecer é que os nossos parágrafos eles vão diminuir de tamanho. Percebam, olha só que interessante, que eles vão diminuir de tamanho. E a razão pela qual isso acontece é por causa de uma propriedade que já está setada automaticamente aqui nos nossos parágrafos, chamado de flex shrink. Essa propriedade ela é o que permite, digamos assim, que a mágica do flex aconteça, porque por padrão, se eu não me engano, ela fica setada como alto. Então, se eu colocar como alto, não vai mudar nada, eles vão continuar diminuindo, tá? Porém, a partir do momento que eu coloco eles como sendo essa propriedade como sendo zero, aqui não vai mudar nada, né? Porém, quando eu diminuo de tamanho, e aqui eu não salvei, então por isso que não foi, calma lá, deixa eu salvar, eles vão parar de diminuir de tamanho e aí vai acontecer esse fenômeno aqui.
Que fenômeno é esse aqui que eu estou mostrando, né? É quando os filhos de um container, eles são maiores do que o container em si. Isso é um pouco estranho, né? Um pouco contra-intuitivo, mas é exatamente o que está acontecendo aqui. Se vocês forem perceber, o nosso div, o nosso container, ele está ocupando esse espaço que está marcado pela borda marrom. Porém, os nossos filhos, os filhos daquele container, eles estão ocupando, né, juntos mais espaço do que o container, do que a div. Isso é um fenômeno chamado de overflow, né? Então, acontece aqui uma espécie de sobrecarga, né? Eles acabam ocupando mais espaço do que o container. Isso porque a gente não permite, né, agora por meio do FlexShrink 0, que os elementos eles diminuem de tamanho, né, conforme o tamanho da tela ele diminui. Então, por padrão fica alto, por padrão eles podem diminuir, e caso eles não conseguirem diminuir mais, então perceba aqui que não tem como eles diminuírem mais a partir desse ponto aqui, né? Aí sim, como não tem como ele diminuir mais, ele começa a ter o overflow da mesma forma, tá? Porém, ele vai tentar diminuir o máximo que ele conseguir, beleza? Ok. Percebam que essa propriedade eu estou setando nos filhos. Então, quando a gente fala de Flexbox, a gente pode ter propriedades que você vai definir no pai e propriedades que você vai definir no filho daquele pai container, que contém cada um dos nossos elementos, beleza? Então, aqui, quando eu fui definir o display em si, eu defino no pai. Quando eu defino o FlexShrink, eu defino nos filhos, certo? Vamos para a próxima propriedade. Eu vou só tirar esse FlexShrink aqui, para a gente mostrar a nossa próxima propriedade. Não que elas sejam excludentes, tá? Não são. Vou tirar só para não ficar muito código, que é o FlexGrow. O FlexGrow, por padrão, ele fica desabilitado, então ele fica como sendo 0 aqui, e eu vou habilitar ele. Então eu vou colocar ele como sendo 1. Quando eu fizer isso, percebam que o que ele vai fazer vai ser com que todo o espaço que ele tiver disponível, e perceba que ele tem espaço disponível, né? Tem espaço sobrando ali, ele vai usar esse espaço para distribuir entre os nossos elementos, de tal forma que os nossos elementos eles passem a ocupar todo o espaço disponível, certo? Então é isso que o nosso FlexGrow ele faz. Tá, então até aqui tudo bem, né? Acredito que não tem muita complicação. O que eu quero que vocês percebam agora é que mesmo quando os nossos elementos eles crescem com o FlexGrow ou diminuem com o FlexShrink, então aqui eu vou tirar esse FlexGrow e vou diminuir aqui o tamanho da tela para mostrar esse fenômeno do FlexShrink. Mesmo quando eles crescem ou eles diminuem, o tamanho deles permanece bem parecido com o nosso tamanho, digamos assim, padrão, né? Em que você não tem quebras de linhas e você não tem nenhum tipo de crescimento, né? Então, quando a gente não tem nenhuma quebra de linha, nenhum tipo de diminuição ou crescimento, a gente tem esse parágrafo aqui, o nosso terceiro, como sendo mais longo que os outros. Quando a gente permite o crescimento ou a gente permite o decrescimento, né, a diminuição de tamanho, essa regra ela não muda. Aquele elemento que era maior ele continua sendo maior e o elemento que era menor ele continua sendo menor, certo? E a razão pela qual isso acontece é porque tanto o nosso FlexGrow quanto o nosso FlexShrink, quando eles forem diminuir ou aumentar o tamanho dos nossos elementos, eles vão usar como base para esse crescimento, essa diminuição, o tamanho base daquele elemento. Então, o elemento que for maior, ele vai continuar sendo maior, porque ele vai usar nos cálculos ali aquele tamanho base, e o elemento que for menor, ele vai continuar sendo o elemento menor. Pode ser que você queira que, quando isso acontecer, eles continuem sendo do mesmo tamanho. E, para fazer isso, existe sim uma propriedade que você pode usar a seu favor. É a terceira propriedade que eu vou mostrar aqui nos filhos, que é o FlexBasis, certo? Por padrão, esse FlexBasis ele fica setado como alto, e o que isso quer dizer, basicamente, é que ele vai usar esse tamanho aqui, padrão dos nossos elementos, para fazer os cálculos do FlexGrow ou do FlexBasis, porém, você pode colocar esse FlexBasis como sendo 0 para todo mundo. Quando isso acontecer, e você colocar aqui o FlexGrow, perceba que agora
todos os elementos eles vão ficar do mesmo tamanho. E a razão pela qual eles vão ficar do mesmo tamanho é porque agora você está usando a mesma base para todos os elementos. Se você está usando a mesma base, que é a base zero, para todos os elementos, na hora que eles crescerem ou diminuírem, eles vão continuar do mesmo tamanho, porque a base para os cálculos do grow ou do shrink é a mesma, beleza? Deixa eu mostrar outra coisa para vocês, que é o seguinte, aqui eu vou tirar o flex grow, perdão, e eu vou colocar o flex basis de 0. Quando eu colocar isso, perceba que todos ficam do mesmo tamanho. O flex basis ele funciona como se fosse uma espécie de substituto do width. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem essa propriedade aqui, o width, que ele seta, né, a largura, né, dos nossos elementos. Se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu tirar o flex basis e colocar, por exemplo, cada elemento aqui eu quero que seja 200 pixels. O que vai acontecer? Calma aí, deixa eu colocar um tamanho menor. Pode ser 150. O que vai acontecer? Cada um dos nossos elementos vai ser 150 pixels. Ora, eu posso fazer a mesma coisa aqui, só que para o nosso flex basis. Eu posso definir uma base de 150 pixels. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão ter 150 pixels por padrão, certo? E quando eles crescerem ou diminuírem, eles vão usar esses 150 pixels com os cálculos para crescimento ou decrescimento. Claro, como eles estão com o mesmo flex basis, né, eles vão crescer e diminuir na mesma medida. Tá? Então, até aqui, acho que tá ok. Né? Eu mostrei o flex grow, mostrei o flex shrink e mostrei o flex basis, que é o cara aí usado para fazer esses cálculos aí. Né? Eu não vou entrar muito nesses cálculos, não. É algo que talvez vocês possam se aprofundar bem mais para frente. Tá? Eu não acho que esse conhecimento é necessário, tá? Para fazer alguns designs básicos. Mas, enfim, é algo a fazer bem futuramente. Né? Uma coisa que é interessante é que se a gente colocar aqui o width de como sendo 0 pixels, deixa eu tirar esse flex grow, que aqui ele não estava aplicando, ele vai tentar fazer com que todos os elementos eles sejam 0 pixels. Né? Porém, se a gente fazer o nosso flex basis como sendo 0 pixels, ele não vai tentar fazer com que os elementos sejam 0 pixels. O que ele vai tentar fazer é fazer com que os elementos sejam menores possíveis. Então, o flex basis ele é um pouco diferente do width, certo? O flex basis ele não fica menor do que o mínimo que aquele elemento pode ficar. O width você pode definir, ele vai tentar ficar daquele tamanho mesmo, tá? Então, o width e o flex basis eles têm umas similaridades no sentido de tipo, você pode colocar os dois 150 aqui, ele vai estar com os dois 150, porém eles têm algumas diferenças, certo? Por isso que quando a gente coloca aqui o flex basis como zero, ele não fica, né? Porque ele ainda assim é diferente, tá? Mas enfim, se você quiser que as coisas elas ficam do mesmo tamanho, né, e elas cresçam ali, você usa essa combinação de duas propriedades aqui. O flex grow você coloca como 1, que as coisas vão ser permitidas de crescer, e o flex base como sendo 0. Tá? Beleza. Vou mostrar mais algumas coisas aqui para vocês, mas deixa eu só tirar esse flex grow e esse flex base. Eu vou mostrar agora uma propriedade para vocês que seria o justify content. Essa propriedade você não vai definir nos filhos, você vai definir no pai. Ou seja, o cara que for, né, o container aí dos seus filhos. Então, eu vou fazer o seguinte, existem vários valores possíveis, como você pode ver, né? Porém, eu vou mostrar os que são os mais comuns, né? Se eu não me engano, o valor padrão do Justify Content seria o flex start. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele coloca como o padrão como sendo flex start. Mas vamos colocar aqui esse space between. Esse space between é um que vocês vão ver que a gente vai usar bastante, tá? E o que ele vai fazer vai ser com que ele vai pegar aquele espaço todo que tiver disponível, certo? Percebam que a gente tem bastante espaço disponível e ele vai distribuir esse espaço disponível entre os elementos, certo? Então, o
o espaço entre o elemento e o outro, ele vai usar, né, aquele espaço que estava sobrando, distribuir igualmente aí entre cada um dos elementos. Se por acaso a gente diminuir, perceba o quê? Que o espaço sobrando ele fica menor, né? Então é natural também que quando a gente colocar o space between, o espaço entre os elementos ele também fique menor. Caso a gente não tiver espaço nenhum, a gente não vai ter, né, nenhum espaço entre os elementos, né? Então, então aqui eles vão ficar sem espaço, né? E caso ficar menor ainda, eles vão começar a diminuir justamente porque o flex shrink ele está habilitado, né? Por padrão ele fica habilitado. Ok? Vamos ver um outro justify between aqui. Existe o space around. O space around ele é bem parecido, né? A diferença é que ele também, além de colocar um espaço entre os elementos, ele vai colocar um espaço aqui no começo e aqui no final, né? Percebam que esse espaço que ele coloca no começo e no final, ele não é igual ao espaço que ele coloca entre os elementos, né? Caso você quiser que esse seja o caso, você tem um terceiro que seria o space even, né? Que ele vai dar o mesmo espaço no começo, no final e entre os elementos, ok? Existem alguns outros, um possível seria o flexent, que ele vai alinhar todos no final, né? E deixa eu ver se existe mais algum aqui que vale a pena ser mencionado. O center, né? O center o pessoal usa bastante, que é para centralizar os nossos elementos, beleza? Eu acho que dos relevantes, acho que são esses aí, né? Tem alguns outros aqui, mas os principais que a gente vai usar aí nos nossos designs vão ser esses. Deixa eu mostrar uma outra coisa, uma outra propriedade para vocês. Eu, inclusive, já deveria ter mostrado há muito tempo, né? Que é o gap. O gap, aqui eu vou definir um gap de 20 pixels. O que ele vai fazer vai ser definir um espaço, né, um gap, entre cada um dos seus elementos. Quando a gente estava falando do justify content, e a gente tinha colocado aqui o space between, caso a gente diminuísse o tamanho do nosso espaço disponível, ele também diminuiu o espaço entre os elementos. Com o gap, né, a gente define aqui um gap de 20 pixels, não importa, certo, qual que é o espaço disponível, ele vai ter esse gap de 20 pixels. Então, ele vai tentar manter esse gap, certo? Então, mesmo se você diminuir aqui, os elementos eles vão começar a diminuir de tamanho, certo? Porém, o gap ele vai permanecer, certo? Se eu tentar diminuir muito aqui, até a ponto dele não conseguir diminuir mais, perceba que ele vai ter overflow, mas ele não vai tirar o gap, certo? O gap ele é bastante útil, né? Porque às vezes você quer definir espaços entre os elementos e, assim, você até poderia usar margem para fazer isso. Tenho certeza que alguns já devem ter pensado, né? Por que a gente não espaça os elementos usando margem? E certamente isso é possível, né? A questão é que se a gente colocar uma margem direita aqui de 20 pixels para todo mundo, isso vai incluir o nosso último elemento. E isso é problemático porque se a gente diminuir aqui o tamanho, você percebe que esse espaço de 20 pixels na direita, ele fica para o último elemento, né? Então ele fica com aquele espaço ali na direita que pode ser que você não queira que isso aconteça, né? Você quer que o espaço ele só fica entre os elementos. Então você teria que fazer alguma coisa, se você fosse usar margem, teria que ter alguma coisa para dizer que, não, no último elemento eu não quero que tenha margem right igual a zero. Então você teria que, sei lá, dar uma classe especial. Isso aqui eu não mostrei na última aula, tá? Isso aqui é algo novo que vocês vão ver, mas você pode definir múltiplas classes para um mesmo elemento. Então, para esse último elemento eu vou dar duas classes, a classe parágrafo e a classe último, certo? Aí aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui para elemento com a classe último, eu vou colocar uma margem right igual a 0 pixels. Quando eu fizer isso, ele vai ignorar esse cara aqui e vai considerar esses 0 pixels, e aí você consegue definir, né, um espaço de 20 pixels só entre os elementos e não ali no final também, né? Então, você até pode definir, né, um espaço ali entre seus elementos usando margem, mas perceba que eu tive um pouco mais de trabalho para fazer isso. Então, para evitar esse trabalho a mais, você pode usar só o gap mesmo e ele vai definir um espaço só entre os seus elementos, ele não vai colocar o espaço no final ou o espaço no começo, tá? Então,
O gap ele é bastante útil, inclusive ele é uma propriedade relativamente nova do CSS, não tem muito tempo que eles introduziram esse gap aí, tá? Eu particularmente uso bastante, gosto bastante do gap, tá? Ok, deixa eu mostrar agora a nossa próxima propriedade aqui, que vai ser a propriedade Align Items. O Align Items ele é bem parecido com o Justify Content, mas o Justify Content ele trabalha ali, né, digamos assim, com o eixo X. A gente vai ver que pode ser que o Justify Content ele trabalhe com o eixo Y. Quando eu digo eixo X, eu estou falando da questão horizontal, né, e o eixo Y seria vertical. O Justify Content ele trabalha com o eixo X e pode trabalhar com o eixo Y. A gente já vai ver por que ele pode trabalhar com o eixo Y, né? Aqui no caso, o Align Items ele vai trabalhar com o eixo Y, no caso, nesse caso aqui específico. Ele também pode trabalhar com o X. Eu vou mostrar isso porque que em alguns casos essas propriedades podem trabalhar com eixo, em outros casos ele pode trabalhar com outro, tá? A gente vai ver isso. Vou só mostrar para vocês aqui esse Align Items. Mas para eu mostrar esse Align Items, eu preciso estabelecer aqui uma altura maior para o nosso container. Por padrão, o nosso container, né, que é de display block, ele vai ter, né, o tamanho ali, né, a altura que for necessária para ele. Ele está com essa altura aqui, né, específica, porque é a altura necessária para caber os nossos parênteses, né? Então ele vai ter o mínimo de altura possível, né? Quando a gente fala de largura, é o máximo de largura possível. Então ele tenta esticar o máximo possível. A altura não, a altura é o mínimo possível, né? No caso, só o que for necessário para caber os parâmetros. Então aqui eu vou mudar isso, eu vou definir uma altura um pouco maior para ele, ao invés dessa altura mínima possível para caber os parênteses, né? Essa altura, vamos dizer que pode ser de 400 pixels. Né? 400 pixels eu acho que ficou um pouco grande, eu vou definir aqui então uns 300 pixels. Não, ainda está um pouco grande. 200? 200 está bom. Ok. Então, como eu tinha falado para vocês, o Justify Content ele era uma propriedade para você definir comportamento ali no eixo X. Vamos ver agora o Align Items que ele vai definir o comportamento no eixo Y. O valor que fica setado por padrão aqui no Align Items é o stretch, que é esticar. E percebam que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo é que os nossos parágrafos eles estão esticando o máximo possível para caber ali, né, no nosso elemento. A gente pode mudar isso se a gente quiser. Então, o primeiro aqui que eu vou mostrar vai ser o Flex Start. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser com que os nossos elementos eles não vão mais esticar, eles vão ficar ali no começo, né? Quando eu falo do começo, eu estou falando do começo mais em cima possível, certo? Ok, vamos mudar aqui o nosso Flex Start para Flex End. O que vai acontecer? Eles vão para o final, eles vão ficar o mais embaixo possível, certo? Qual que outro aqui que eu poderia mostrar? Esse aqui, Center. O que ele vai fazer? Vai ficar no centro, né? E lembrando, Justify Content, a gente estava falando de eixo X. Então, se eu colocar Center do Justify Content, eles vão ficar centralizados horizontalmente, certo? Quando eu falo de Align Items, eu estou falando do eixo Y. Então, eles vão ficar centralizados verticalmente, ok? Eu acho que de Align Items que a gente usa mais são mais esses mesmo, tá? Tem alguns outros aqui, mas eu mesmo não uso muito eles não, tá? Ok. Vou mostrar para vocês agora uma última propriedade, essa daqui vai ser a última propriedade do Flexbox, tá? Que vai ser o Flex Direction, certo? Por padrão, o Flex Direction ele fica setado como sendo row. Row significa linha, literalmente, né? Porém, a gente pode mudar esse Flex Direction para column. E quando a gente fizer isso, não sei se vocês lembram, mas quando a gente coloca aqui no row, eles ficam um do lado do outro, né? Então ele alinha os elementos de uma forma de linha mesmo, né? Um do lado do outro. Quando a gente colocar column, agora eles vão se comportar como sendo uma coluna, né? E não mais como uma linha. Então eles vão estar alinhados ali
um em cima do outro, né? Como se fosse uma coluna. Ok. Lembra quando eu falei que o nosso Justify Content ele pode atuar no eixo Y? Então, é justamente o que acontece aqui quando a gente define um Flex Direction de column. Então, isso daqui é uma das coisas que eu diria que são mais confusas do Flexbox, né? É esse negócio de, o Justify Content, ele age no eixo X, mas se for column, ele age no eixo Y. Mas, enfim, é assim que as coisas funcionam, né? Então, agora o nosso Justify Content, ele não mais vai atuar no comportamento horizontal e sim vertical. Então, se eu colocar um Justify Content de Start, esse flex Start, o que vai acontecer aqui, e não está acontecendo porque os nossos parágrafos eles estão com margem, então eu vou tirar essa margem para mostrar isso. O que vai acontecer aqui é que os nossos elementos eles vão ficar alinhados ali em cima, né? Eles vão tentar ficar o mais em cima possível, né? Deixa eu tirar aqui o Justify Content. Aliás, não fez diferença, né? Como eu tinha falado para vocês, o Justify Content ele já fica Start por padrão, né? Deixa eu mostrar um outro, então. Mostrar o End. Eles vão para o final, né? Com o End. E aí a gente tem aqueles outros que eu tinha mostrado, né? A gente tem o Space Between, que ele vai colocar o espaço disponível entre os elementos, igualmente. A gente tem o Space Around, que ele vai colocar um espaço entre e no começo e no final. E o Even, que ele vai colocar o mesmo espaço tanto no começo, final e entre os elementos. Beleza? Ok. Aqui eu vou fazer o seguinte também. Percebam que os nossos elementos, eles estão, como posso explicar? Eles estão ocupando o máximo de largura possível. A razão pela qual isso está acontecendo é por causa do nosso Align Items agora, né? Então eu vou mudar o nosso Align Items agora. O nosso Align Items, lembro que a princípio ele modifica o comportamento vertical. Porém, a partir do momento que a gente coloca o Flex Direction, ele também inverte. Então ele passa não mais atuar vertical e sim horizontal. Então, a razão pela qual os nossos parágrafos eles estão ocupando aqui o máximo de largura possível é porque o nosso Align Items ele fica setado como sendo stretch. Né? Então, eles esticam ali. Né? E não porque eles são block. Tá? Tanto que se a gente trocar aqui esse Align Items para esse Start ou Flex Start, inclusive eu não sei a diferença. Tá? Depois eu vou ter que pesquisar a diferença. Mas se eu colocar Start, eles vão deixar de esticar, tá? Então eu quero que isso fique bem claro para vocês. Eles estavam esticando não porque eles estavam sendo display block, tá? Lembra que a partir do momento que a gente define o pai deles como sendo display flex, eles param de se comportar como display block, tá? Então eles não estavam esticando porque eles eram display block, eles estavam esticando por causa do align items. Então a partir do momento que a gente tira o stretch, passa a ser start, eles param de esticar e ficam ali no começo, tá? Vamos colocar aqui o end, eles vão para o final, certo? E a gente tem o nosso aqui center e eles vão para o centro, certo? Pessoal, essa aula aí foi a aula de Flexbox, tá? Eu sei que é bastante conteúdo e, bom, eu não sei se ficou óbvio, né? Para que a gente vai usar o Flexbox? Acreditem em mim, ele é bastante útil e a gente vai usar ele bastante nos nossos desenvolvimentos web, tá? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha deixado nenhuma dúvida aí, certo? E na próxima aula eu vou fazer também gravada, né? A gente vai montar um design do zero, um design bem interessante aqui no Odin Project. Eu já tinha falado do Odin Project para vocês, né? O Odin Project foi inclusive o curso, né, que eu usei para aprender grande parte das coisas que eu aprendi em desenvolvimento web, né? Se a gente for vir aqui em fundações, tem uma atividade bem interessante, que é essa atividade aqui, ó, onde ele pede para a gente fazer um design, que é esse design aqui dessa imagem. Na próxima aula, eu vou fazer uma aula mais prática, também gravada, onde a gente vai fazer esse design aqui do zero, certo? A gente vai usar todo o conteúdo que a gente aprendeu na aula, talvez a gente use algum que eu não tenha falado, né? Mas a gente vai fazer esse design aqui do zero, eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui vai ficar, o código e tudo mais, a gente vai acompanhar isso tudo aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Falou!